Teoria política de Karl Marx. Vamos lá. Alguns alunos gostam muito dessa aula, acham Marx uma barata. Mas a proposta marxista, ninguém vai negar que é uma proposta sedutora. É o fantástico mundo do estado de natureza de Rousseau. Propriedade coletiva, liberdade coletiva, todo mundo feliz, né? Todo mundo em paz. Vamos lá. Marx parte do princípio de que a história da humanidade é assentada sobre a luta de classes. Na Idade Antiga, entre senhores e escravos, na Idade Média, entre senhores e servos, e a partir do desenvolvimento do capitalismo, consolidação entre burguesia e proletariado. Vamos lá. Ele compreende que esse processo de mudança de um modo de produção para o outro, ele dá o nome a esse processo de materialismo histórico e dialético. Histórico porque a história da humanidade possui uma base material. Marx e Engels, eles não reconhecem nada que seja incorpóreo. Daí a ideia da religião ser o ópio do povo, né? Porque na cabeça do Marx a religião deixa as pessoas alienadas. Elas não conseguem entender de fato o que está acontecendo, que são exploradas, enfim, ele tem essa percepção da religião. E nesse processo de mudança de um modo de produção para outro, Marx faz uma inversão da proposta de Hegel. Se para Hegel é o desenvolvimento da consciência humana que vai determinar todas as esferas, o desenvolvimento de todas as esferas da vida humana através do movimento de tese, antítese e síntese, que o Hegel chama de ser em si, ser fora de si e retorno do ser para si, traduzindo, vamos lá, tese, ser em si, para Hegel, antítese, ser fora de si, síntese para Hegel, retorno do ser para si. Isso para Hegel é um movimento constante, que não termina. É um movimento de desenvolvimento da vida. Agora Marx faz uma inversão e diz que a consciência humana ela será determinada pela produção da vida material desde a antiguidade até o desenvolvimento do sistema capitalista. Dentro dessa lógica, Marx entende que a tese é um determinado modo de produção, a antítese é a sua contradição, é o seu limite de desgaste, porque ele não pode se sustentar. Tal como o fim da Idade Antiga para a Idade Média, o fim da Idade Média para o surgimento e desenvolvimento da sociedade capitalista. E na cabeça do Marx, a síntese seria o resultado dessa antítese, o resultado desse desgaste, que seria um novo modo de produção, que em algum momento ele se consolidaria, se convertendo numa nova tese. A questão é, para Marx, o processo de divisão social do trabalho, ele vai retirar do trabalhador a propriedade sobre o seu trabalho. Ele separa o trabalhador das suas ferramentas. Quando surgem os primeiros burgos, as primeiras cidades em torno dos castelos medievais, ali quando começam a se desenvolver as primeiras manufaturas, ali nós já temos as primeiras máquinas movidas à força motriz, à força humana. Essa informação está no livro do Socialismo Utópico Científico do Engels. E na cabeça do Marx e do Engels, essa relação que se desenvolve de separação do trabalhador das suas ferramentas de trabalho, o trabalhador se vê obrigado, ele não consegue competir, tá? E se vê obrigado a vender a sua mão de obra em troca de um salário. Ou seja, a lógica do trabalho livre e assalariado, ela vem acompanhada de um exército industrial de reserva, que é a quantidade de pessoas desempregadas necessárias ao capitalismo para que ninguém reclame do seu emprego e o patrão faça o que bem desejar. Né? Esse papo de que você está no trabalho livre e assalariado, está insatisfeito, peça demissão. Nossa, que discurso lindo, né? Como se fosse muito fácil arrumar emprego, tivesse um em cada esquina, né? Marx vai falar, olha, isso é mentira, isso é conversa fiada, isso é para enriquecer o burguês, para dar a ele o poder sobre a vida do proletário. O proletário é o trabalhador assalariado, é a pessoa que vai vender a mão de obra em troca de um salário. Agora, o Marx, ele entende a relação entre patrão e empregado de um modo muito interessante. Ele diz que é uma relação de que, embora seja de interdependência e complementaridade, é uma relação de exploração, antagonismo e conflito. Porque enquanto o trabalhador trabalha para comer, para se sustentar, o burguês, ele se apropria desse trabalho, tá? Ele produz uma mais-valia, que ao tempo que o trabalhador trabalha não recebe,
Tá? E a partir dessa mais-valia é construída uma quantidade de dinheiro que se converte no lucro do patrão. Ah, professora, mas é porque ele trabalhou muito para montar a empresa dele. Sim, se vivemos numa sociedade onde todos têm oportunidades, legal. Acontece que na cabeça do Marx isso não vai se concretizar desse modo. Porque na cabeça do Marx, inclusive, existe uma infraestrutura econômica, né, onde o modo de produção, a economia, vai determinar o desenvolvimento da consciência humana. Olha a inversão que ele faz de Hegel. Lembram que eu disse que para Hegel a consciência humana determina as esferas da vida humana? Marx faz uma inversão e ele vai falar que é a produção da vida material que vai determinar o desenvolvimento da consciência humana e mais. Existe uma estrutura jurídica e ideológica, tá? Isso ele vai chamar de superestrutura, para que todo mundo entenda que a ordem das coisas é aquela ali mesmo e não pode ser alterada. É como se o patrão virasse para o proletariado, como se o burguês virasse para o proletariado e dissesse: olha, é o que tem para hoje, se conforma aí, tá? É isso ou você fica desempregado. Veja bem, Marx, ele não concorda com isso. Ele, inclusive, ele sinaliza que existem dois tipos de mais-valia, que é a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, ela é muito engraçada, quando o patrão olha para você e fala: olha, você agora vai trabalhar mais sem aumento de salário. Gente, pensa, pasmem, tem patrão que faz isso, né? A mais-valia relativa, ela é mais sutil. É quando o patrão investe em tecnologia, tá? Investe em mecanismos para maximizar o lucro sem aumentar o salário do funcionário. Tipo o que acontece nos bancos, a substituição dos funcionários por máquinas. Então, é isso aí. Agora, o Marx, ele chama atenção para a existência do lupeproletariado. O lupeproletariado é aquela escória do proletariado, são aquelas pessoas que em tempos de crise, elas atuam no sentido contrário aos seus próprios interesses. São as pessoas que Marx não gosta, tá? Agora, o que mais de Marx que é muito importante pra gente? Gente, o que é o Estado para Marx? É o balcão de negócios da burguesia. Aí você entende, por exemplo, o serviço de transporte do jeito que é, né? Então, agora outra coisa, transporte, assistência médica hospitalar, educação. Pensem em tudo que existe num caos na sociedade brasileira que a burguesia pode negociar, fazendo com que ela lucre com o caos dos pobres. Olha, agora mais coisas de Marx interessantes. Tem solução para Marx e sociedade? Tem. A solução, obviamente que Marx está inserido numa lógica histórica do evolucionismo, tá? E na cabeça do Marx, todas as sociedades elas irão evoluir de acordo com a evolução das sociedades europeias, ou seja, o capitalismo vai se desenvolver em todas elas e chegará ao limite do desgaste, para que aconteça uma revolução do proletariado. Como seria esse processo revolucionário? Os trabalhadores organizados sob o comando de um partido político que represente os seus interesses, um partido político que não faz aliança política com a burguesia, por exemplo. Esses trabalhadores, sob o comando desse partido, eles fariam uma revolução e construiriam uma ditadura do proletariado. E a professora ficou ruim, hein? Então Marx propõe uma ditadura? Que história é essa? Gente, vamos lá, essa ditadura do proletariado é para impedir a contra-revolução da burguesia. Ou vocês acham que os burgueses vão falar assim: nossa, o proletariado fez uma revolução, vou lamentar? Obviamente que não. Inclusive, a força policial na sociedade capitalista, ela existe para assegurar os interesses da burguesia. A polícia, como nós conhecemos hoje, ela inclusive tem origem na Revolução Industrial, porque ela foi criada para policiar, para disciplinar os trabalhadores quando eles se revoltavam contra a estrutura da sociedade em que estavam vivendo. Agora, professora, e esse papo aí de que é possível, através de reformas, alcançarmos a igualdade? Não. Gente, na cabeça do Marx,
é indispensável uma revolução socialista, tá? Para que seja construído um Estado socialista, para que no futuro, tá, não exista mais a ditadura, para que no futuro todos entendam que é possível viver coletivamente, tal como lá no Estado de Natureza para Rousseau, com a propriedade coletiva e a liberdade coletiva. O que seria para Marx a ideologia? São as ideias que envolvem as pessoas, as impedindo de compreender o conflito que existe na sociedade capitalista. Tudo isso ficou claro. Professora, por que o socialismo do Marx é científico? Porque antes do Marx existiam os socialistas utópicos que acreditavam que era possível, inclusive criando falancérios, Robert Shaw e Charles Fourier criaram falancérios para que os burgueses entendessem que não seria legal existir uma desigualdade imensa entre as pessoas. Obviamente que não deu certo. Daí a construção de Marx e Engels de uma proposta revolucionária para acabar com essa história de que patrão pode fazer o que quer.